Depois de uma lauta refeição, regada esses vinhos maravilhosos que vocês tiveram a oportunidade de ver, pena que não de provar e degustar, agora nós vamos ter um bate-papo informal com alguns amigos que abraçaram o mundo do vinho como hobby. Não trabalham no mundo do vinho, mas amam o mundo do vinho. A Suzy, que é uma jornalista, o Rodolfo, que é um advogado, e o Rafael, empresário. Mas todos eles trabalham no ramo do vinho. Trabalham não, desculpem. Todos eles abraçaram o mundo do vinho como hobby. O Rodolfo vai contar para nós um pouquinho dessa história. Rodolfo, como é isso? Explica. Tu é advogado e o que tu tem a ver com vinho? Além de gostar, como qualquer profissional bem-sucedido deve gostar de bons vinhos e boa comida. Armando, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. Eu sou um apaixonado pela advocacia e também pelo vinho. E dessa nossa paixão pelo vinho surgiu o site Corticeiros, que relata experiências a respeito do vinho, impressões e tudo mais, né, que o pessoal pode acessar para ter mais informações. Essa paixão e esse site nasceu do interesse mútuo nosso. Os nossos amigos nos pedem indicação a respeito dos vinhos e tudo mais, então decidimos, por uma paixão muito forte em relação aos vinhos, criar esse site que tem como nossa chefe a Suziane, ela que é a chefe do site, organiza tudo e está indo muito bem. E olha, eu visitei várias vezes, depois que a gente se conheceu, há um tempão atrás, uma visita, vai olhar, a primeira coisa que eu fiz, e não tem nada de amador aí, hein? Eu gostei bastante. Suzy, explica um pouquinho para nós, então, essa história aí. Qual que foi o nosso objetivo, na verdade, assim... a gente gostaria de dar dicas, de falar, relatar sobre as nossas experiências, mas não de uma maneira muito formal, como normalmente os enólogos fazem, os sommeliers, as pessoas mais entendidas do assunto. Então a gente quis falar de uma forma mais didática, até informal, de uma forma mais direta, com uma linguagem fácil, que as pessoas pudessem pegar dicas, né, saber mais sobre as experiências. De uma maneira prazerosa. De uma maneira prazerosa, e sim. E aí não vira obrigação, não vira aula, o cara tem que ler, tem que explicar, tem que entender. Então não vou nem tomar, deixa assim. Na verdade, o que a gente acha, Armando, que aqui no Brasil ainda tem uma mistificação, tem um mistério ainda em torno do vinho, né? O vinho, ele tem que estar na mesa, ele não tem que estar num altar. E estando ali, como tu falou, num altar, ou sendo de difícil acesso, ele não é consumido. E aí ele acaba virando um produto de exceção. E o que, infelizmente, afasta as pessoas de um bom complemento de uma refeição, né? Exatamente, é isso que a gente quer. A gente quer popularizar e ajudar nesse momento de popularização que o vinho está tendo. O vinho brasileiro já tem muito reconhecimento e a gente quer ajudar nisso ainda mais. Isso é uma boa. Vinho nacional, vinho importado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, porque tem muitas camadas diferentes de população e muitas camadas diferentes de valores, seja tanto importado quanto nacional. Ou seja, tem bolso para tudo e tem paladar para tudo. Rafael, o que tu tem a me dizer sobre isso? Boa noite. Enfim, o evento de hoje é um exemplo disso, né? Já íamos falar nisso, foi bom tu ter tocado. Assim, não importa se é alta gastronomia, como teve hoje aqui, os pratos maravilhosos, ou se for um pão, simples pão com azeite, uma nata, um vinho, realça o sabor. O vinho enriquece. Se complementam, né? Um ajuda o outro e transforma uma coisa simples, uma comida simples, numa boa refeição e numa conversa entre amigos. E às vezes o simples não significa que seja simplista, né? Uma coisa simples às vezes se torna complexa. Olha o vinho, são uvas, né? Uvas colhidas por uma pessoa que é como a gente, né? E colocado numa garrafa. E olha quanta história que se extrai de uma garrafa, de uma coisa que vem da terra e simples, né? Isso que é encantador, isso é muito legal, né? Eu sempre me encantei com duas coisas, o pão e o vinho. Por quê? Como é que tu faz o pão ou uma massa de pizza, por exemplo? É pura e simplesmente água e farinha e tu transforma naquela base de uma refeição. E o vinho nada mais é do que uva, pura e simplesmente. E é transformado nisso que a gente está provando, que a gente está degustando. Pura emoção.
É fantástico isso, né? Se tu parar para ver, para pensar, não tem explicação. E quanto ao jantar de hoje, o que vocês acharam que combinou mais? Por exemplo, nós tivemos 3 pratos completamente diferentes. Tivemos uma entrada, né? Que foi um repolho picado à juliana, um repolho fininho, preparado de uma maneira para lá de especial, com um molho completamente diferente. Tivemos a muqueca, muqueca de peixe, acompanhada por uma farofa maravilhosa, puxada com toucinho, com um salaminho, uma linguicinha, melhor dizendo, e mais outras coisas, né? E inclusive uma banana e maçã, exato. E depois tivemos uma sobremesa, um cheesecake, ou seja, pratos que na teoria seriam um pouco diferentes entre eles, a entrada do prato principal e a própria sobremesa, mas caíram muito bem. E tivemos vinhos muito diferentes. Então, o que tu poderia me dizer disso? Bom, hoje, e aproveito para agradecer, eu fiquei emocionado porque há muito tempo eu não bebi um vinho branco da uva Malvasia de Cândida, que inclusive é muito cultivada aqui no Vale dos Vinhedos, aqui da região de Bento Gonçalves. E eu achei fantástico. Foi interessante a opção, né? E aí depois a gente passou para um Sauvignon Blanc, que foi daí para dar um pouco mais de estrutura, né? Tanto para a entrada quanto para a própria muqueca que pede. E quem queria um vinho um pouco mais leve, ou melhor, um vinho tinto, teria que optar por um vinho um pouco mais leve. Só que como eu gosto de provocar, como sempre, eu coloquei um mais leve e coloquei